Fábio, nesses momentos, o Q&A, o chat não está funcionando. Então, o que vamos poder fazer depois, a gente vai enviar um e-mail agradecendo a todo mundo e qualquer pergunta que tiverem, com grande prazer, a gente pode depois responder. O que você acha? Perfeito. Infelizmente, tem coisas que imprevistos acontecem, né? Uma nova sala. Quando você quiser, podemos começar. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu sou da agência de viagens Zona Dreams e sou embaixador do Visit Orlando. Sou embaixador a convite da Suncoast, né, que me proporcionou esse treinamento específico referente à cidade de Orlando. Agora, eu queria agradecer também o pessoal as empresas que auxiliaram na divulgação dessa webinar, desse treinamento. Nós temos a Suncoast, a Mundial Vistos, a Assistcard, a BAV de Belo Horizonte, a BAV BH, a UNAV, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Mundial Vistos. Bom, acho que já relacionei todo mundo. E a SG Rental Cars. Agora, passo a vocês a palavra ao Patrick, que ele vai se apresentar. Ele é diretor de turismo do Visit Orlando, responsável pela América Latina. Bom, obrigado, Fábio. Agradeço enormemente teu grande apoio e falar também, se comunicar com os parceiros pelo apoio. Antes de tudo, gostaria de nos desculpar referente a essa opção do chat. Não sabemos porque não está habilitado. Sentimos muito porque é sempre bom poder, no final do webinar, poder responder para todos vocês. Mas o que a gente vai fazer, de qualquer maneira, vamos colocar nossos e-mails e no final do webinar, o que a gente vai fazer, uma vez que a gente carregar a lista de todos os participantes, estaremos enviando vários dos pontos importantes e alguma informação adicional que talvez entre o webinar e os pontos que estaremos enviando no final de agradecimento, não tiverem, por favor, façam suas perguntas, enviem por e-mail, e o que a gente vai fazer é consolidar as perguntas, caso tiver alguma repetida, e enviaremos uma resposta para todos, ok? Então, uma vez mais, muito obrigado. Referente ao dia de hoje, primeiramente, uma vez mais, como me apresentou o Fábio, tenho o grande prazer de estar com vocês. Sou diretor de vendas para o mercado da América Latina do Visit Orlando. E o sucesso de hoje, gostaria de ressaltar essas empresas que estão agora nessa tela. Então, uma vez mais, queremos agradecer o apoio de todas essas empresas que estão com a gente hoje, que se não fosse por eles, não teríamos a participação de todos vocês. Então, uma vez mais, obrigado. E queremos agradecer vocês, a todos que estão participando, e esperamos que a informação que vão receber hoje seja de benefício, ok? Um dos pontos que eu gostaria de esclarecer é para aqueles que ainda não participaram no webinar, a ideia no transcurso da apresentação, vou aproveitar de dar alguns toques, algumas dicas de vendas sobre o Fábio, que ele se apresentou como embaixador do Visit Orlando. Faz 1 ano e meio, a gente fez um treinamento exclusivo, convidamos apenas 9 pessoas, e dessas 9 pessoas, Fábio era uma das pessoas que participou nesse treinamento, nesse programa do embaixador. E por isso que, com muito orgulho, eu estou contente de que não somente ele esteja com a gente, mas quero agradecer uma vez mais por ter organizado esse webinar, né? Referente a Orlando, sei que antes de a gente começar, logicamente vocês devem ter várias perguntas sobre como está a situação nesses momentos. Bom, antes de falar sobre como começar, primeiro, quando chegam em Orlando, muitos que chegam pelo aeroporto de Orlando,
Simplesmente quero dizer que é bem fácil esse aeroporto. Entram e na hora que estão chegando, tem o setor A e o setor B. É muito fácil para poder chegar diretamente à companhia de aluguel de carro, que as empresas de aluguel de carro estão justo aí, as maiorias delas no estacionamento do próprio aeroporto. E muitos preferem ter aquele atendimento mais VIP, onde pede para seu operador favorito que o espere com um painelzinho. E, logicamente, tem 3 andares do aeroporto e sempre as pessoas, as empresas esperam pelos seus passageiros no 2º andar, que é onde todo mundo espera, que é na área de malas. Mas, uma vez mais, falando de Orlando, vamos falar um pouco sobre os novos protocolos, sobre a situação agora, para que vocês também possam conseguir mais informações e também saber onde conseguir as informações. Por exemplo, quando vocês chegam no aeroporto de Orlando, seus passageiros, com certeza vão ver vários desses símbolos, e um dos protocolos vai ser todo passageiro que vai chegar automaticamente vai ter essa verificação de temperatura, vai ter adesivos no chão já, onde está mostrando o distanciamento social para não ter essa aglomeração de gente nas filas. Sobre um novo processo TSA, que é a parte da segurança do aeroporto, normalmente, quando eles atendiam os passageiros, eles não tinham máscara, lógico, e seguravam o seu cartão de embarque. Nesses momentos, o novo processo, todos eles vão estar com a máscara e, lógico, e vai ter também essas máquinas para poder digitalizar seus cartões de embarque sem ter nenhum contato. Sobre os pontos de contatos, como mostra esse símbolo, os protocolos de limpeza e desinfecção vão acontecer durante o dia. E sobre a interação de qualquer pessoa que trabalhar no aeroporto com o passageiro, todos eles vão ter essa proteção facial de acrílico, da mesma maneira que vocês veem nos hospitais, eles também vão ter. Que mais podemos falar sobre as práticas? Se vocês entrarem no nosso site do Visit Orlando, lembra visita, simplesmente é visitorlando.com. Da mesma maneira que vocês estão vendo esses símbolos, vários desses símbolos, vocês e seus passageiros, quando for o momento de poder viajar para Orlando, vão ver. Então, não precisam passar um por um, porque eu imagino que entre a imagem e o que está escrito é fácil de entender. Agora, eu me coloco no seu ponto de vista dizendo onde eu posso conseguir todos esses detalhes para saber que tipo de informação enviar aos meus clientes. Por isso, colocamos esses 2 sites. Um deles é o site do Aeroporto Internacional de Orlando. Aí vocês têm. Recomendaria de, por favor, tomarem uma foto desses 2 slides. Tomem foto, porque assim vocês já saberão rapidamente os links. Então, sobre as informações, lógicas, vão estar em inglês, mas pelo menos ter uma informação muito precisa, tanto do aeroporto, da mesma maneira que se vocês entrarem na nossa página do Visit Orlando, aí vocês podem ver sobre a parte de viajar saudavelmente. Entrem nesse site e vocês vão ver todos os protocolos. Além disso, pessoas que querem saber sobre o número de casos, sobre informações de abertura dos parques, sobre informações de abertura de atrações que não são parte dos parques, onde podem conseguir essas informações? Aí, com certeza, vocês vão achar. Principalmente, vocês já sabem sobre a abertura dos parques. Os primeiros foram o Legoland, logo depois, 1º do mês. Logo depois, do dia 5, foi a Universal. Depois, uns dias depois, no dia 10, foi os parques da SeaWorld. E está para ser a abertura dos parques, está programado para o dia 11 de julho, os 2 primeiros parques, que são do Animal Kingdom, o Disney Animal Kingdom e o parque do Magic Kingdom. E dias depois, o dia 14 de julho, está programado os últimos 2, que são o Epcot e o Disney Hollywood Studios.
Mas se vocês quiserem agora sobre hotéis, procurem nesse site. Sei que várias informações sobre os hotéis vocês não vão achar aí, porque cada empresa terá suas regras diferentes. Então, sobre parte de hotéis, lógico que eu recomendaria de consultar com o seu operador favorito ou consultar diretamente com os hotéis. Mais uma vez mais, esses dois links são muito importantes para vocês, já que são os que estão frequentemente atualizados e, uma vez mais, como mencionei, as informações são em inglês. Sobre conhecer Orlando, sei que todo mundo conhece onde fica, não vou falar só nada sobre a geografia, mas um dos pontos que eu quero falar é sobre esses que vêm agora. 145 mil quartos de hotéis, ou seja, isso eram os números do ano passado, temos quase 500 hotéis agora. Quando as pessoas nos perguntam quais são as novidades de maior impacto que vocês poderiam informar, nesses momentos, podemos dizer que desde 2019, faz parte da história de desenvolvimento de hotéis, podemos dizer que 2019 e 2020 foram os anos de maior crescimento na parte de hospedagem. E a gente vai falar depois de hotéis, e vocês vão entender, principalmente com os novos hotéis da Disney, Universal e vários outros hotéis da região. Sobre restaurantes e bares e atrações, somente mostrando esses números, lógico que vocês podem já pensar em como incrementar mais suas vendas. Agora, alguns de vocês devem pensar, peraí, como eu vou aumentar vendas com restaurantes? Se vocês segurarem um pouco depois, vamos dar algumas dicas. Se de repente não praticaram essas ideias, por que não aproveitar? Agora está todo mundo no momento de pausa, aprendendo. E se tem algumas técnicas de vendas que vocês não utilizaram e algumas que a gente vai comentar pode ajudar, por que não praticá-las? Eu, pessoalmente, aprendo muito todos os dias e até de todos vocês. Então, muitos dos conteúdos que eu vou mencionar é referente a algumas dicas que até mesmo alguns de vocês me passaram. Sobre o destino. O que oferece o destino? Logicamente, sempre a gente fala que Orlando é a capital mundial dos parques temáticos. Sabemos que o passageiro, quando vocês falam de Orlando para um dos seus clientes, a primeira parte que eles têm em mente, os parques. E a segunda são as compras. Sabemos que as compras é um excelente complemento da viagem e por isso também nos consideramos como um destino de compras. E falando sobre experiências únicas, aventuras e esporte, também serão conteúdos que a gente vai tocar durante a nossa apresentação. Experiências únicas, lógico, e aventura, as pessoas falam, peraí, vocês, Orlando, têm atrações sobre aventura e experiências? Não somos Amazonas, não somos Mato Grosso, não somos Bonito, mas as pessoas que vêm para Orlando, com certeza têm várias experiências de aventura que a gente vai oferecer depois. Sobre esportes, da mesma maneira que vocês vêm do Orlando Magic, vamos falar também mais a respeito, além de outras opções de esporte que pode ser incluído no seu portfólio de vendas. E sobre o destino, lógico, com tantos hotéis e quartos de hotéis, vamos falar sobre as opções de hotéis, como se diz, para os bolsos de todo mundo. Sobre gastronomia, compras, cultura e entretenimento também vai ser parte do nosso papo do dia de hoje. A ideia é de falar não somente sobre o que temos, mas também de poder passar algumas experiências para poder dar algo mais visual para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de viajar ou talvez de conhecer algum desses locais que a gente vai mencionar. Bom, já falamos de toda a nossa agenda do dia. Um dos pontos que muitos têm um conceito de dizer que o destino é somente para famílias ou para crianças. Essa foto, eu acho que nem preciso comentar. Da mesma maneira que vocês veem uma família com as crianças se divertindo, vejam também foto de adultos viajando juntos, um casal, com certeza, fazendo uma celebração, ou até um casal de terceira idade que já viajaram em família, com os netos,
e agora querem aproveitar uma viagem para Orlando, mas a um estilo deles. Agora, vocês vão promover o destino para todo mundo de forma igual? Lógico que não, porque nessa foto vocês têm diferentes perfis de clientes. Mas também tem gente que viaja por primeira vez, como outros que já conhecem e viajaram mais de 15 vezes. Então, a pergunta, quando a gente estiver na área de hospedagem, é: quais são as perguntas que deveria fazer para seu cliente para capitalizar suas vendas? E quando falo de capitalizar, não é vender mais caro ou vender mais barato. Sabemos que todo mundo quer chamar, ou a maioria, chamando com um preço atrativo. Mas lembre, tanto e quando vocês não conhecerem o cliente, é bom fazer algumas perguntas para saber depois o que oferecer. E vai ter umas perguntas estratégicas que no momento da área de hospedagem gostaria de falar com vocês sobre essas perguntas. E caso vocês não tiveram essa prática com algum dos seus clientes, pense dessa maneira: casaria com alguém que apenas está conhecendo ou prefere aquele tempo e conhecer? Logicamente, com o cliente não vai esperar conhecê-lo por um ano ou mais ou menos. A ideia é fazer 5 perguntas estratégicas para ver depois como converter talvez em vendas. E uma vez mais, lembre, vocês, além de serem agentes de viagens, vocês são consultores de sonho, consultores de viagem, psicólogos da indústria. Ou seja, cliente que liga para vocês querem uma parte muito importante, não somente saber mais a respeito, mas querem uma pessoa que tenha confiança e poder recomendar. E eu sempre falo, esse trabalho que todos nós temos, eu acho que o melhor trabalho do mundo é trabalhar com pessoas, e mais ainda quando as pessoas confiam na gente e a gente depois possa recomendar. E eu sempre vejo que quando um passageiro volta de viagem e quer recomendar a um amigo, antes de falar da empresa, sempre diz: fala com tal pessoa de tal empresa. E eu acho que um dos melhores orgulhos que todos nós, vocês, podem ter. E eu falo nós porque no meu passado, antes de trabalhar no Visit Orlando por 4 anos e meio agora, na Disney por 12 anos, eu trabalhei por 15 anos como operadora, atendendo passageiros, como também agente de viagem. E por isso também esse bate-papo, quero poder repassar algumas das minhas experiências, que uma vez mais espero que essas experiências, junto com a que o Fábio vai mencionar, possam ajudá-los. Sobre o centro de convenções de Orlando, a ideia não é somente falar que somos o número 1 de destinos. Vou enviar no final um link para que vocês tenham uma ideia de onde vocês podem ter a lista de todos os eventos que acontecem nesse centro de convenções. Agora, 2020 é uma exceção. Por favor, lembrar da mesma maneira que vocês sabem que no mundo inteiro vários eventos mudaram de datas, 2020 com a gente com certeza. Mas se vocês salvarem esse link, sempre tem essas opções para saber onde conseguirem essas informações para o futuro. Mas, por exemplo, ideias fora da caixa. Se vocês tivessem ideia de todos os eventos, é uma oportunidade de vocês elaborar um e-mail para todos os seus clientes, dizendo: prezados colegas, prezados amigos, prezados turistas, para quem estiver interessado em eventos corporativos, gostaria de passar esse link de todos os eventos que ocorrem em Orlando, onde vocês podem até programar em conjunto com sua família uma viagem. Por que eu falo disso? Porque, primeiramente, deixa o passageiro fazer a reserva do centro de convenção, do evento que acontece. Mas depois para o hotel, o aéreo, todos os outros serviços podem acontecer com vocês. E muitos passageiros, quando viajam, dependendo do destino, levam para a família. Enquanto eles trabalham por esses 3 dias, a família já tem um quarto de qualquer maneira, podem curtir e daí estender a viagem, onde pode ser um ponto de vendas também para vocês, tá bom? Então lembrem disso e depois a gente enviará o link de eventos. Sobre esse mapa, não vou falar sobre todas as atrações que aparecem nesse mapa. O que eu vou recomendar é, sempre que vocês vierem para o aeroporto de Orlando, vejam que, por exemplo, apenas aterrissarem no aeroporto,
20 minutos depois está em toda essa área que está vendo Universal, centros comerciais, parques, Disney, todos esses parques estão aí. 20 minutos depois. Por isso, um ponto mágico. Legoland, que tem a flechinha para baixo, está apenas 40 minutos numa cidade chamada Winter Haven, mas apenas 40 minutos. Busch Gardens a 1h15, já que está em outra cidade em Tampa. Sobre Kennedy Space Center e o Porto Canaveral, eles ambos estão apenas a 1 hora de distância. Da mesma maneira que vocês vendem pacotes mar e terra, por que não oferecer um pacote com mar e terra saindo do Porto Canaveral? E sobre Kennedy Space Center falaremos um pouco mais tarde, mas sabendo que está apenas a 1 hora, é algo que não deixaria de perder essa experiência. E por quê? Falaremos um pouco mais adiante também. Sobre o centro de visitantes, sempre falamos que a gente se considera como uma extensão de vocês, uma extensão dos agentes de viagem. Está localizado justo numa das artérias da cidade, que é na International Drive. E como o Fábio participou no nosso programa de Orlando Ambassador, já sei que participou várias vezes e veio para Orlando, Fábio, por que você não passa um pouquinho da tua experiência, explica um pouco sobre o Visitor Center, fala um pouco sobre essa área. Bom, esse centro para os turistas em Orlando, a princípio ele fica pertinho da Icon Park. Da frente dele você consegue observar a roda gigante. Dentro dele você tem o turista, seu cliente vai ter acesso a informações sobre restaurantes, informações sobre atrações. Eles podem tirar várias fotos. Estão disponíveis lá um fundo da Disney, dos Minions. Tem também disponível para o cliente um Amazon Locker, ou seja, quando você faz uma compra hoje pela Amazon e você vai receber no hotel, você corre o risco de pagar uma taxa, né, por item recebido e tudo. E assim, no Visit Orlando Center, você tem à sua disponibilidade esse serviço da Amazon sem custo nenhum. Então, assim, é um valor a mais, uma informação a mais que você pode passar para o seu passageiro. Qualquer inconveniente que ele tenha, qualquer informação a mais que ele precise, se ele não conseguir falar com você, com certeza aqui no Visit Center vocês vão ter, seu passageiro vai ter esse auxílio, né? Essa ajuda. Então, assim, eu sempre recomendo que as pessoas tenham o endereço desse local no seu celular, digita no Waze, já deixa anotado, para, em caso de emergência, você conseguir ir para lá. Você vai ter todo o suporte que seu passageiro precisar também. E um dos pontos que também recomendamos é não esquecer de baixar a aplicação do Visit Orlando. Recomendo, só para vocês terem uma ideia. Agora, para seu passageiro, é uma recomendação de quando o passageiro chegar, porque a aplicação do Visit Orlando, como funciona com o GPS, tem muitas informações que o passageiro não vai conseguir estar no Brasil. Mas como essa aplicação vai ser mais interativa por causa do GPS quando estiver na cidade, por exemplo, quero ter informações sobre restaurantes com cerveja artesanal. Então, pelo menos vai identificar a área em base onde o passageiro está. Da mesma maneira, sobre a área de compras, poderá informar coisas que, se o passageiro fizer essas perguntas estando no Brasil, não vai ter. Então, não esqueçam de vocês abaixarem, pelo menos para ter uma ideia. Sobre International Drive, logicamente, quando a gente fala de International Drive, um dos pontos bem icônicos da área é essa roda gigante. Até mais, nós sabemos que a empresa mudou de nome várias vezes até chegarem ao melhor nome, que é a roda, em inglês, The Wheel. Então, a área completa é chamada Icon Park. E a roda, então, seria The Wheel at Icon Park, a roda no Icon Park. Quando o passageiro está nessa área da International Drive, o que eu recomendaria é aproveitarem de estacionar aí. O estacionamento é grátis. E aí tem várias atrações que pode o passageiro aproveitar de caminhar, restaurantes, por exemplo, onde tem The Wheel at Icon Park, tem 3 atrações baixo o mesmo teto. Essa roda mesmo, com essa cabine
que faz a volta inteira por 20 a 23 minutos e pode ter uma vista panorâmica de toda a cidade. Mas, além disso, aí logo nesse edifício tem Madame Tussauds. O Madame Tussauds é aquele museu de cera, onde vários podem fazer suas fotos com suas celebridades favoritas. Muito, muito bem feito. Também tem aquele aquário, Sea Life Aquarium. Eu diria, para quem tem criança que gosta do mundo do mar, vale a pena entrar. E quando compra os 3 ingressos, em vez de um, sempre tem melhores preços. Para saber os preços, aí eu sempre falo, consulte com o seu operador favorito. Além dessa área, tem vários restaurantes que estão aí. E um deles que estou esperando ansiosamente que abra, ainda não abriu, tinha que abrir em abril, mas com essa experiência que todo mundo estamos vivendo globalmente, ainda não abriram. Se vocês veem aquele programa The Voice com aquele cantor de country music, Blake, ele tem vários restaurantes nos Estados Unidos e o 6º era para ser construído aqui em Orlando, sendo um dos top destinos dos Estados Unidos, para não ser até o número 1 até 2018, já que não temos os números de 2019 ainda. Ele decidiu de construir esse restaurante aqui, que é o Only Red. Então, para quem gosta de música country, procurem essa informação em algum momento, vamos ver quando vai abrir. Agora, recomendações. Qualquer hora pode ir para essa área. Mas eu sempre falo, o dia que o passageiro aterriza, que vai fazer o check-in, seria um excelente dia para aproveitar. À tarde, para mim, seria o melhor horário, porque um pouquinho mais do atardecer, eu pessoalmente adoro fotografia, sobe, vê, toma fotos, tem uma vista panorâmica completa de toda essa cidade. Depois pode visitar as outras atrações, como Madame Tussauds, e aproveitar de jantar por aí e depois continuar passeando por essa área. E falando de passeio... Patrick, aproveitar o pôr do sol na Icon, na The Well, é maravilhoso, né? Não, com certeza. Eu gosto de foto e eu sei que também você adora fotografia, então é algo que ninguém poderia perder. Por isso a recomendação de qualquer horário é bom, mas quem gosta de ver o pôr do sol, se um dia é claro, lógico, seria o melhor momento. Sobre essas outras atrações, não estão no Icon Park, estão entre o Icon Park e uma área que vamos conversar logo depois, Point Orlando. Icon Park a Point Orlando, caminhando, são os 10 minutos. Então, uma vez que estacionou em Icon Park, por que não aproveitar de caminhar por toda essa área? Por exemplo, Ripley's Believe It or Not, Wonderworks, Fun Spot America, iFly Indoor Skydiving, são experiências que podem fazer, são horas, apenas de algumas horas. O Wonderworks e Fun Spot America, eu diria que pode ser um ponto bem estratégico para famílias que vão comprar. Que sentido? Se tiver crianças, e eu imagino que muitos de vocês devem ter tido essa experiência, qual das crianças pequenas pode saturar um dia inteiro de compras com os pais? Então, pode ser um ponto estratégico enquanto um dos pais está se divertindo com as crianças nessas atrações, um dos pais, o outro está aproveitando de fazer as compras e uma certa hora depois pode se reunir todo mundo nas compras e continuarem comprando. Wonderworks, por exemplo, esse edifício ao contrário, tem vários jogos interativos, um deles, por exemplo, jogo show, tiros a raio laser, mas tem uma série de jogos, são vários andares. O Fun Spot America está a 2 quadras do Orlando Premium Outlet e o Wonderworks está apenas a 10 minutos de carro, então pode ser alguma ideia. E referente ao iFly Skydive, bom, aí eu sei que temos nosso amigo que vai conversar, Flávio, sobre essa experiência. Que é aqui, desculpa. Olha só a criança se divertindo. Isso é uma foto, inclusive, minha aqui no fundo, no background, da experiência que eu tive no iFly. Assim, é como se você estivesse pulando de paraquedas realmente, entendeu? E você tem ali toda a assessoria de um instrutor para te ensinar os movimentos, te dar toda a segurança possível. Eu recomendo e muito que seus passageiros façam essa atração.
assim como as demais. Existe também, quando você vai comprar esse ingresso, para praticar entrar aqui nesse salto, é uma turbina, né, que joga para cima. Você optar pela opção do extra, porque aí você consegue ir até o alto da torre. É realmente de tirar o fôlego essa atração. Então, assim, não tem como deixar de fazer quando você tiver um passageiro que gosta desse tipo de aventura, lógico, né? O Patrick também já foi nessa atração. O que você achou, Patrick? Não, achei super e, olha, um dos sonhos que eu sempre queria fazer é pular de paraquedas. Não tive essa experiência ainda, então pelo menos tive um gosto. E a sensação é perfeita, vocês têm um instrutor que está ao lado e como vocês podem ver, a criança está se divertindo bastante. Meu Então, tem filho várias também já foi e experiências. adorou. Hein? Meu filho foi e adorou também. Aqui vocês têm uma foto do Icon Park de noite. E, lógica, e sempre um ponto bem estratégico, onde todo mundo gosta de estar nesse ponto para ter essa foto tal como vocês estão vendo. Sobre Point Orlando, como eu disse, está 10 minutos do Icon Park e eu recomendo fazer tudo isso caminhando, porque tem algumas lojinhas, algumas atrações que podem ver no caminho. E essa área de restaurantes, lojas, tem, por exemplo, até uma loja da Tommy com excelentes descontos, muito bom desconto. Logicamente não tem a variedade de outras Tommy, mas passageiros que entram aí vão adorar dos preços. Como tem vários restaurantes, um deles que estão vendo na foto é o Cuba Livre, que com um ambiente bem latino, após as 10 da noite tem uma banda. No segundo andar do Point Orlando tem um restaurante que se chama Taverna Opa, um ambiente bem grego e depois levam até as famílias dançarem na mesa. Tem um lugar de cheeseburger, que é um dos meus lugares favoritos de cheeseburger, com certeza vocês vão esquecer o nome. É Hobdoddy. O Hobdoddy é um lugar excelente, mas depois temos um tour virtual que com certeza vários dos lugares que estamos falando depois vocês vão poder ver melhor essas áreas no tour virtual que vamos recomendar vocês navegarem. E uma vez mais, lembre que todas as informações que estamos mostrando, vocês vão entrar no nosso site do visitorlando.com, mas para que vocês não tenham que navegar todo o website, depois vamos informar quais são os links que serão os pontos mais rápidos para vocês acharem as informações. A ideia é, em vez de estar procurando em Google todas as informações, por que não entrar no site do Visit Orlando e vocês vão achar a maior parte das informações. Sobre Downtown, o centro da cidade de Orlando, e o Winter Park, aí vou falar um ponto bem estratégico de vendas, principalmente para aqueles que não venderam essa parte, para que seja um ponto de, se eu não coloquei no começo, em prática, porque o volume de vendas antes era constantemente, agora que estou em pausa, esperando o momento reabrir, agora é o melhor momento para pensar em novas ideias. Então, primeiramente, continuar o que vocês faziam, de continuar vendendo a capital do mundo dos parques temáticos, como também incluir os pacotes de compras, mas para aqueles clientes que já vieram várias vezes, talvez seja uma oportunidade de incrementar vendas. Para aqueles passageiros que são somente adultos viajando sem crianças, também seja uma oportunidade para agregar noites e isso, consequentemente, aumentar vendas. Então, pense nessas ideias também. Por exemplo, essa foto que estamos mostrando do centro da cidade, esse belo lago, não recomendaria conhecer no dia de semana, por causa de, como todas as cidades, o trânsito, quando as pessoas entram ou saem dos escritórios. Mas, quando estamos falando sobre fim de semana, é uma área que realmente vale a pena conhecer. Tem alguns bares, restaurantes e uma feira que é legal de conhecer no domingo. É para passear umas horas, que pode incluir como um city tour, ou o passageiro que está alugando o carro, aproveitar de se aventurar e vocês recomendam esses pontos estratégicos. Aqui tem outra imagem do lago. Outra parte é o Dr. Phillips Performing Arts e o Amway Center.
O Dr. Phillips Performing Arts é um local que realmente recomendo que vocês recomendem. Por quê? Principalmente para aqueles que gostam de shows de Broadway, tipo Nova York, o show aquele Hamilton, que muitos escutaram já falar, mas tem vários shows de Broadway, tem show também de balé, concertos. Temos um site que, se vocês entrarem uma vez mais, olha só, sempre estou dizendo, o site do visitorlando.com. Tem uma seção de planejar e vão encontrar essa seção dos eventos durante o ano. E aí vocês podem ver quais são todos os eventos que acontecem. Queria mostrar rapidamente uma foto adicional do centro, o Lake Eola, que é no centro de Orlando, da cidade. Aí, pulando para Winter Park. Quando a gente fala do Winter Park, simplesmente quero contar rapidamente uma história, porque te dá a impressão de voltar para a máquina do tempo e ver um pouco de como era o centro da Flórida antes. O nome foi recebido de aqueles americanos que moravam no norte dos Estados Unidos, queriam fugir do frio e compraram propriedades nessa área. E daí apareceu o nome do Winter Park. Aqui tem essa bela foto de Park Avenue, uma das ruas principais, onde tem um belo parque, tem uma feira nos sábados, vários restaurantes, lojinhas, boutiques. Não tem shopping nessa área, mas pelo menos para aqueles que querem descobrir o que faz o público local quando estão depois das 5 da tarde ou no fim de semana, esse é um local que recomendaria de vocês passearem. Pode ir qualquer dia da semana, uma vez mais. Se tem a opção, sempre recomendo melhor no sábado ou no domingo, fim de semana que tem mais gente. Mas qualquer dia da semana vale a pena. Até tem um local que eu recomendaria de quem escutou, ainda não foi para essa área. Tem um local chamado The Wine Room. The Wine Room é um quarto de vinho, é como um restaurante, mas esse local só serve vinho. A pessoa entra e compra um cartão de débito que pode carregar 5, 10, 20 ou mais. E quando entra é como uma biblioteca, só que uma variedade imensa de vinhos. E aí tem vários sofás, é um bar, mas não é tão grande, mas pelo menos quando um vai lá tem a oportunidade de experimentar vários vinhos, onde tem várias degustações de copa de vinho, de 20, 30 dólares até mais de 800 dólares. Então, é bem diferente quando um vai degustando e debitando do seu cartão e, lógico, que vai sempre com umas tapas ou alguns petiscos acompanhando. Ok? Então, isso são algumas ideias. Vocês poderiam curtir, caminhar por essa área, sentar, degustar vinho com crianças? Eu, pessoalmente, não poderia. Mas para adultos, agregar um dia adicional, isso pode ser uma oportunidade. Agora, pense como um ponto de venda. Vocês vão ganhar em comissão porque o cliente vai passear por essa área? Lógico que não. Restaurante também não. Mas vamos pensar um pouco melhor. Vocês, além de darem uma experiência que talvez outro não dê, é uma oportunidade para incrementar uma noite adicional. Ok? Agregando uma noite adicional, isso quer dizer um serviço adicional de carro, e aí onde entra o benefício para vocês venderem de uma maneira e ganharem diretamente. Outra opção também, pensem como se diz, num city tour. Vocês não vendem city tour em outras cidades? Bom, pode ser combinado com um city tour de metade no dia, como também muitos não pensam de pensar de como posso colocar isso como algo atrativo para um casal que está viajando para uma celebração, um casal apenas vindo depois como lua de mel, onde poderiam ter um carro com chofer exclusivo através de um operador que vocês contratam, sai tipo 11 da manhã, 11h30 do hotel, vai para conhecer um pouco a parte do lago do Lake Eola, deixa eles darem uma voltinha, caminharem, depois vão diretamente para Winter Park, vão fazer um passeio de barco que vou mostrar do Winter Park para ver umas belas casas, vão por essa área, vão experimentar um pouquinho dos vinhos, para depois terminar no restaurante, terminando vendo uma área residencial do Winter Park,
e depois para o hotel. São serviços que muitas vezes não precisa ser um city tour, pode ser um serviço VIP de casais. E se vocês conversarem com o seu operador favorito, com certeza eles podem programar. E caso eles não tenham programado, vocês podem dizer, olha, na apresentação que o Patrick, junto com o Fábio, fizeram, me comentaram isso. Como a gente poderia fazer esse programa? E se vocês tiverem perguntas, com muito prazer, podemos ajudá-los no dia que surgir esse questionamento, tá bom? Patrick, aqui, por exemplo, sim, Fábio? Teve uma ocasião que eu já fui algumas vezes em Winter Park, e uma delas foi num dia de jogo do Orlando Magic. O que eu fiz? Eu deixei o carro próximo ao Eminem Center, peguei o trem, fui até o Winter Park, passei uma manhã inteira em Winter Park, almocei, eu, a Luciana, meu filho, voltamos de trem, assistimos o jogo para depois retornar para Orlando. Então, assim, é uma maneira de você ocupar seu dia, aproveitar até um dia de jogo para conhecer esse local, que uma manhã, uma tardezinha já é o suficiente, você ter uma boa noção da região aqui de Winter Park. E você sabe que você falou uma coisa interessante, porque minha família, muitas vezes, fazem esse passeio de trem. A gente mora aqui, elas mesmo tomam um trem, vão para Winter Park e depois voltam durante o dia. O trem é só dia de semana. Agora, eu ia falar sobre o passeio de barco, mas eu gostaria que você expressasse a tua experiência desse passeio. Bom, é um passeio assim, super agradável. Já falo de antemão para o pessoal levar protetor solar, porque em dia de ensolarado, apesar de terem os canais com essa vegetação, como vocês estão vendo aí, quando você chega no lago, porque você vai percorrer mais de um lago, então assim o sol queima bastante. São paisagens magníficas, são mansões que a gente pode observar na beira do lago. Agora, um detalhe, se seu passageiro não fala inglês, não entende bem, o passeio é todo em inglês. Então, assim, esse é um detalhe que você tem que ressaltar na hora que você for orientar o passageiro com relação a isso. Mas é muito tranquilo, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer esse passeio. Obrigado aí, Fábio. Sobre experiências únicas ou mais para explorar, uma delas, como a gente mostra nessa foto, é uma das tirolesas que está no parque do Gatorland, uma fazenda de jacarés, que está a uns 15, 20 minutos da International Drive, e muitos que escutaram conhecem o Florida Mall, está apenas a 10 minutos do Florida Mall. Mas, falando de experiências únicas, tem várias experiências ao ar livre, como essa foto que a gente está mostrando de off-road, andar de moto 4x4, que são experiências que estão apenas a uns 40 minutos da cidade. Para aqueles que gostam de jogar golfe, que melhor maneira de vir aqui à Flórida, talvez escolher um bom hotel que tenha seu próprio campo de golfe. A maioria das pessoas que eu sei que jogam e vêm aqui para Orlando, eles normalmente chegam tipo 7 da manhã no jogo e tipo 11 já voltam para o hotel antes do calor da Flórida realmente pegar. Então são experiências como também essas experiências que vocês veem, a família andando de caiaque, tem vários lagos. Lembrar que tem springs, rios subterrâneos que transformam rios com água cristalina, que estão apenas a uns 30, 40 minutos da cidade. Ou seja, tem belas experiências que depois vamos recomendar. Onde pode conseguir mais informações? O Crayola Experience está dentro do Florida Mall. É um parque interativo sobre tudo que a Crayola oferece, mas as crianças adoram. E como está dentro do Florida Mall, pode ser enquanto um dos pais está comprando, o outro esteja com as crianças. E se os pais confiam nas crianças, dependendo da idade, as crianças talvez possam estar sozinhas, enquanto os pais estão fazendo compras, e aí depois procuram seus filhos de novo. Uma vez mais, eu sempre falo, cada pai sabe, eu não deixaria uma criancinha pequenininha, mas um adolescente, sim. Legoland, o que eu preciso falar da Legoland? Está apenas a uns 40 minutos
mas eu sei que da mesma maneira que os pais compram os brinquedos de Legoland, de Lego para seus filhos, imagine estar aqui em Orlando e saber que pode levar eles para o parque. Uma experiência única, porque as crianças vão adorar, então vale a pena. Sobre Kennedy Space Center, somente de ver a foto do Atlantis, eu estive várias vezes, mas sempre que eu vejo o Atlantis, que está a menos de 3 metros de distância, para mim é uma super emoção. E, Fábio, eu sei que você queria comentar um pouco a respeito dessa experiência do Kennedy Space Center. Realmente, o Kennedy Space Center, a primeira vez que eu tive a vontade de ir, eu não sabia ao certo se eu ia gostar ou não, até porque a gente vivencia muito parque em Orlando, né? Mas a sensação de você estar ao lado dessa tecnologia toda, realmente, quando você entra no salão em que o ônibus espacial está exposto, é algo assim emocionante. Uma coisa que a gente não pode deixar de oferecer para os clientes da gente é a locação, o aluguel do tradutor. Porque assim, todas as informações dos aparelhos, dos equipamentos, as histórias em si, são todas em inglês. Então, assim, para você ter um aproveitamento melhor, o seu cliente, um aproveitamento melhor da experiência, se ele não domina a língua, é fundamental a aquisição do aluguel desse tradutor. E está na faixa de mais ou menos $10, né? E realmente, como o Patrick falou, a parte mais emocionante, pelo menos na minha opinião, é quando as portas se abrem e você se depara com o ônibus espacial. Algo que você, pelo menos a gente aqui do Brasil em si, né, não tem a chance de ver pessoalmente, às vezes, um lançamento de foguete, e você se deparar com essa estrutura a 3 metros de você, quase poder tocar e ver todo aquele equipamento, tudo que é disponível, o dia a dia, a rotina de um astronauta, realmente algo assim, é fenomenal. Se engana a pessoa que vai também, acha que vai de manhã, bom, quando for meio-dia eu estou voltando. Não faça isso, porque o passageiro ele vai ficar o dia inteiro, seu cliente vai ficar o dia inteiro rodando pelo parque, porque assim, tem muita atração, muita curiosidade, além do almoço com o astronauta, assim, é algo que vale muito a pena, é uma experiência única. E eu ainda dei sorte, Patrick, no caminho para o Kennedy Space Center, quando a gente estava na estrada, que tem o mar do lado ali, né? Alguns golfinhos acompanharam, como se estivesse acompanhando, recepcionando o carro da gente. Então, assim, é marcante, realmente vale muito a pena. Show, show. E olha, não posso deixar de ver a foto que você colocou atrás, porque quando eu estava falando do Spring Boom, você colocou a foto, adorei. Isso aí, essa foto foi tirada em Kelly Park. Sim, é bem legal, já conheço. O Kelly e outros chamam de Rock Spring. Kelly Park, Rock Spring, exatamente. É muito... Assim, a água é cristalina, temperatura agradável. Sim, você pode alugar boias para brincar com a criançada, descer o rio, fazer caminhada, fazer trilha, fazer um piquenique de manhã, jogar vôlei. Tem atração para uma manhã inteira. Então, assim, vale muito a pena. Agora, só uma dica. No verão, chegue cedo, porque ele enche, ele lota e você não consegue depois entrar no parque. E mais é que nunca agora, com a parte do distanciamento social por um tempo, com certeza eles vão minimizar o número de entradas até que voltemos à normalidade. Aqui vocês têm uma das atrações, para quem gosta da natureza, está a uns 40 minutos, o Wow Florida. Para aqueles que pensam que andar de airboat somente no sul da Flórida, pela área de Miami, lembre que os Everglades começam no norte do Lago Okeechobee, ou seja, uns 40 minutos ao sul de Orlando. E tem essas experiências. E essa empresa, por si mesmo, eles têm um zoológico de animais exóticos e animais da Flórida. E quando as pessoas compram a excursão de airboat de 30 minutos ou de 1 hora,
tem que olhar as datas, normalmente eles oferecem a entrada grátis para o parque. Agora, se alguém for, não importa qualquer lugar que vocês fizerem essa experiência, não ter 30 minutos de experiência, tem que ser 1 hora de experiência de airboat. 30, é a primeira vez que eu fui, era apenas a gente começou a sair, já tínhamos que voltar. Então, vale a pena se tiver que fazer 1 hora de experiência. E o Gatorland, aí tem a entrada do parque que eu mencionei, que é uma fazenda de jacarés, aí tem a entrada. E como temos um tour virtual que vamos mostrar mais na frente, que pode ser até uma ferramenta para vocês, vamos conversar um pouco mais, mostrando melhores fotos. Sobre a Revolution Off-Road, aqui tem umas experiências. Eu, pelo menos, quando eu vou viajar com a família, não importa onde eu for, sempre eu gosto de fazer alguma coisa de experiências, de aventura. Minha mulher gosta muito de cidade, então, quando temos a opção, fazemos uma pequena combinação. E essa atração, essa experiência está uns 30, 40 minutos de Orlando e pode aproveitar metade de um dia se conseguirem agregar mais dias, ou se aquele cliente que fala que já conhece tudo em Orlando, o que mais pode fazer? E aí vocês podem oferecer esse tipo de experiências. Uma vez mais, Kennedy Space Center, no pôr do sol. Sobre a parte de esportes, bom, aqui vocês têm o campo de futebol do Orlando City Soccer, que algumas empresas aproveitam de vender. Não vamos comparar o nível de futebol, nem vou falar sobre isso, mas vou falar com uma experiência para aqueles que querem ou escutaram falar sobre o Orlando City Soccer e gostariam de saber como esse pessoal joga. Pode ser uma bela experiência que começa às 7 da tarde, normalmente, os jogos de futebol. Logicamente, agora não tem nenhum, mas quando se anunciarem as aberturas dos jogos, pelo menos através do seu operador favorito, vocês vão poder, talvez, querer agregar isso no seu portfólio de produtos. Aqui tem vários outros esportes que estamos oferecendo, como o UST National Campus. E sobre a parte de basquete, o que eu posso dizer é que é uma bela experiência. Não estou falando de que vai vender o assento barato, ou vender a seção VIP, onde tem um lounge, onde tem os bares com bebida aberta, com comida também disponível todo o tempo. O que eu vou dizer, eu pessoalmente, o basquete não é um dos meus esportes mais atrativos, para mim é o futebol mesmo. Mas sempre que fui com um fan tour ou acompanhando amigos, pessoal, um show. E falando de show, em vez de me escutarem a mim, prefiro escutar que o Fábio passe a experiência, porque eu sei que além de levar grupos, ele pessoalmente foi lá com a família. Ó, tem uma foto minha aí fazendo arremesso na quadra, Patrick. Agora, fala entre nós, vi você jogando a bola, mas você colocou na cesta? Lógico que eu não acertei. Realmente, quando a gente vai para o Orlando Magic ver um jogo, a gente não vai ver um jogo. A gente vai participar de um evento, de um show, né? E como nosso amigo André já falou também nos treinamentos sobre o Orlando Magic, o interessante é chegar pelo menos umas 2 horas antes, porque antes de você entrar no estádio, tem várias atrações do lado externo, interações com criança, simuladores com tabelas de basquete para você arremessar. E quando você entra, a mesma coisa. Lá dentro são várias atrações, fotos para você tirar com jogadores. É fenomenal a atração. Uma experiência que nós fizemos com um dos grupos que nós levamos foi levar as crianças até a quadra para tirar foto com os jogadores. Só que as crianças não sabiam. A gente avisamos aos pais que ia ter esse plus durante o jogo. As crianças desceram, na hora que a gente avisou as crianças que elas iam para a quadra, elas se emocionaram e tudo. E quando terminou o jogo, depois daquela euforia toda, o pessoal do grupo se reunindo para ir embora, e a gente chegou com uma segunda surpresa, só que isso envolveu as crianças e os pais, que também não sabiam. Nós levamos todo mundo na quadra para fazer um arremesso. Então, assim, esse tipo de
de atendimento que a gente tem no Orlando Magic é assim, agrega muito no ingresso que a gente acaba vendendo, porque a gente não vende só um ingresso, né? A gente vende um show à parte dentro da atração, dentro do M&A Center. E assim, você tem um dirigível lançando brindes em cima dos espectadores, a todo momento um show, a cada 15 minutos tem uma parada, apresenta alguma coisa. Então, assim, prende muito a pessoa, né? Tem hora que você não sabe se você aprecia o jogo ou se você fica olhando para o telão, para as coisas que estão acontecendo simultaneamente. É assim, é um produto que você pode oferecer, pode vender. Eu garanto que é 100% de satisfação. Uma observação. Avise sempre seu cliente que na hora você vai entrar no estádio, você não pode entrar com bolsa, com mochila. Na primeira vez que eu fui, eu confesso, eu não sabia. Eu tive que voltar no carro para deixar uma mochila que eu estava andando com ela. Porque a gente está tão acostumado a andar com mochila, com bolsa, por causa dos parques, as coisas que a gente tem que transportar. Então, assim, deixar bem claro que assim, nada de mochila. O ideal mesmo é ir só com a carteira e mais nada, entendeu? Para não ter nenhum inconveniente de ter que voltar no veículo para deixar um objeto. Bom, já falamos de muitas coisas e, logicamente, falando de parque, de experiências únicas, falamos também, logicamente, de esportes, não podemos deixar de falar de compras. Sobre compras, temos como em volta de 12 centros comerciais. E essas imagens que a gente está mostrando é do Mall at Millenia, do Florida Mall, os Premium Outlet. Também tem um centro comercial, um outlet, que não está aqui porque não vamos mostrar os 12, mas um deles, anotem aí, é pequeno, mas é super... Desculpa, não é pequeno. É pequeno em comparação a esse que estamos falando, mas é super prático porque você estaciona e todos os outlets estão em volta do estacionamento. É o Lake Buena Vista Outlet, até renovar sua área de cafeterias. Um dos gerentes é brasileiro também, então consulte com o seu operador favorito, mas esse é um local que eu também recomendo de conhecerem, que é o Lake Buena Vista Outlet. Mas o ponto principal de tudo isso é sobre a parte de distâncias entre um local e o outro, e é tão prático. E falando de Zara, a Zara, por exemplo, eu penso já no Disney Springs. Minha mulher adora essa loja e sempre que quer ir para a Zara, que prefere ir lá no Disney Springs. E não é porque está no Disney Springs que os preços vão ser mais elevados. Falando de preços, eu penso que nesse momento preferia mais que fosse o Fábio conversar um pouco sobre a área de compras para vocês, porque primeiro é brasileiro, mora no Brasil, vem aqui e pode passar a melhor sobre a experiência de comprar em Orlando, em vez de eu falar com uma pessoa que trabalha no destino e que mora na cidade. Bom, pessoal, a primeira coisa quando a gente tem um grupo ou uma família que vai para Orlando, eles vão alugar o carro, né? E quando vai alugar o carro, eles falam assim, eu não vou comprar. Eu falo, pense bem, aluga um carro um pouco maior, porque eu duvido que você vá para Orlando e não traga pelo menos o dobro de mala com que você chegou. Porque assim, você tem as atrações a 15, 20 minutos. Se você está no outlet, por exemplo, na International Drive, aí você tem ali perto, você tem o Florida Mall, você tem o Millenia. Então, assim, é impossível ir para esse destino e não acabar comprando alguma coisa, ou seja, muita coisa, né? A primeira vez que eu fui, eu nem trabalhava ainda no ramo de turismo, foi por causa dessas viagens que eu acabei entrando no ramo. Eu extrapolei e, assim, eu tenho roupa que até hoje não usei. Então, assim, é algo fenomenal. Assim, nós temos hoje o problema do câmbio, né? Mas, mesmo assim, eu diria que a parte de vestuário, em geral, é muito atrativa, né? Pelas promoções, pelas ofertas. Então, assim... E o ideal é que você vá nos 2 outlets, não se prenda a apenas um. E tem loja que está presente no outlet e não está no outro. Então,
o ideal é ir em ambos. E sempre oriente seu passageiro a pegar o livrinho, o cupom de desconto, né? Porque faz muita diferença. Tem alguma novidade nessas lojas aí, Patrick, nesses shoppings? Bom, eu tive a oportunidade de voltar quando já está... Lembra que a cidade está em fase 2. Então, em fase 2, já as lojas já estão permitidas em abrir 100% da capacidade. Quando eu falo 100% da capacidade, lógico que não quer dizer que está lotado. Lembrem que tem vários público local, tem alguns turistas americanos que estão aqui do mercado doméstico, mas dá para perceber quando é o mercado internacional que toda a área comercial está cheia de pessoas. Interessante, quando fui para o Mall Millennium a semana passada, queria passar pela loja Apple. Então, eles estão tomando a temperatura e estão também verificando que todo mundo entre com máscara e todo mundo está usando máscara. Falando disso, é muito importante falar também sobre o protocolo para quando vierem para Orlando agora, nesses momentos. Sei que para o brasileiro as fronteiras estão fechadas, que você no Brasil não pode entrar nesses momentos, mas temos que pensar que foi realmente o governo brasileiro que um dia antes que a Casa Branca anunciasse que decidiram fechar todas as fronteiras. E esperemos que em breve podamos ter nossos queridos amigos brasileiros a voltarem para a cidade, porque vocês sabem que o brasileiro adora comprar. Mas um dos pontos que eu queria dizer é que já desde a semana passada o governador e mais como se diz, o mayor, o alcalde da cidade do Orange County já declarou que todo mundo tem que estar com máscara. Não é um requisito, vão dar multa, não, mas pelo menos os estabelecimentos, todos eles têm que ter, e as pessoas que caminharem em área pública também têm que ter. Eu já vi gente caminhando na rua sem máscara, não tem problema, mas na hora de entrar em estabelecimentos, é obrigatório eles terem suas máscaras. Eu já vi em alguns estabelecimentos algumas pessoas entrarem sem máscara e vi também gente entrando atrás de mim sem e o estabelecimento não deixou eles entrarem. Então, só para que vocês tenham um pouco de ideia como está o panorama nesses momentos aqui agora. Mas, pelo menos, todo mundo muito respeituoso sobre a situação. Sobre a parte de gastronomia, uma vez mais, lembra que no começo falei que isso poderia ser um ponto de vendas para vocês, não no sentido que vão ganhar uma comissão, mas no sentido que de passar certas informações pode ajudar a incrementar algumas vendas adicionais. Por exemplo, essa foto de um restaurante japonês que está em Disney Spring, o famoso Morimoto, que participou em vários shows de televisão de cozinhas. E, por exemplo, esse restaurante, como vários outros restaurantes, tanto na área do City Walk, em várias áreas de Orlando, tem muito bons restaurantes que o seu cliente pode aproveitar. Mas, só para vocês saberem, temos um mês que a gente chama o mês do Magical Dining Month. O que significa Magical Dining Month? Visit Orlando criou essa campanha com 2 objetivos. Número 1, mais importante, ver como poderíamos ajudar a organizações sem fins de lucros, como no ano passado, por exemplo, teve uma organização com crianças com autismo. E essa campanha que Visit Orlando trabalhou com vários restaurantes, foram mais de 150 restaurantes. Esses restaurantes fizeram um menu onde por $35 tem o appetizer, o primeiro prato, o prato principal, sobremesa e uma bebida não alcoólica. E desses $35, $1 vai para a fundação. Além dos turistas que adoram aproveitar desse mês de setembro, vocês não sabem o quanto o local espera por essa promoção ou essa campanha para poder degustar de vários restaurantes favoritos. Agora, para saber quais são os restaurantes, se entrarem no nosso site do Visit Orlando, essa campanha ainda não está no ar, mas para poder conseguir essa oferta,
só para vocês saberem, tem que entrar no site onde vai ter um banner que diga Magical Dining Month. Se agora, nesses momentos, está todo mundo parado e parece lógico de falar sobre essa informação, mas eu não estou pensando agora nesse setembro, estou pensando no próximo ano, setembro. A ideia é que vocês tenham essa informação. E são pequenos detalhes que, muitas vezes, como conselheiros, o cliente que quer comprar com vocês vai dizer, pô, uma boa ideia. Agora, com certeza, ele vai poder dizer que área você me recomenda para poder ir a um restaurante. E aí, onde pode ser um problema? O que eu recomendaria, vamos ter um tour virtual, e nesse tour virtual vou recomendar certas áreas para que vocês possam navegar virtualmente e daí vocês possam depois falar com o cliente, porque eu me coloco nos seus sapatos. Bom, tudo bem, eu morei no Rio, fui várias vezes em São Paulo, mas se alguém me falasse de outra cidade, sei lá, Porto Alegre, Curitiba, outras cidades, aí eu não saberia que áreas de recomendar para restaurantes, ok? Sobre hotéis, não vou falar tanto da parte de hotéis, um por um, porque com tantos hotéis, acaba sendo, como se diz, teríamos que falar uma hora a mais. Mas pontos estratégicos que eu recomendaria, se vocês não praticaram o de cliente oculto, recomendaria. Eu tive essa experiência de fazer pessoalmente e muitos dos agentes de viagem que me atenderam, pensando que eu era um passageiro, me falavam assim, qual é a data, quantos somos? Procurava depois no computador e depois me falava, achei um pacote baratinho para você. E me falavam o hotel, o serviço e tudo. E é bem legal, gostei muito da parte interativa do agente de viagem, mas faltou algumas coisas que poderia, talvez, maximizar a experiência, entrar mais na conta do bolso do agente que vendeu, como da empresa que está trabalhando. E são pequenos detalhes. Por exemplo, a primeira pergunta poderia ser, além das perguntas fundamentais, que tipo de hotel vocês estão procurando? Um hotel de 5, 4 ou 3 estrelas? E fica claro, deixa que o cliente responda. O máximo que ele vai poder dizer é 3, 4, 5. Como, qual é a diferença de preço entre 3 a 4 ou de 4 a 5? Então, vocês já fazem essas perguntas. A outra pergunta que vocês poderiam fazer, sendo a capital do mundo dos parques temáticos, vocês gostariam de ver as opções de se hospedar em um dos hotéis que está dos parques, como tanto se hospedar dentro de Walt Disney World ou em um dos hotéis da Universal e aproveitar dos benefícios que oferece? Deixa que ele pergunte qual é a diferença me hospedar em Walt Disney World ou na Universal, ou será que eu posso me hospedar nos dois durante a minha estadia? Logicamente sabemos, com tudo que está acontecendo, que vários dos benefícios, os parques estão alterando eles temporariamente e os operadores, incluso o parque, estão passando essas informações para todos vocês, né? Mas, pelo menos, a ideia de saber que tem transporte gratuito do hotel para o parque e vários outros, pode ser os benefícios que o cliente gosta. E um dos pontos que muitos não utilizam é um bom ponto de venda, dependendo da família. Serviços de babá e programas infantis. Da mesma maneira que eu sei que quando tem aqueles programas de all-inclusive, aqueles resort, ou alguém vai num cruzeiro que quer deixar as crianças num programa de infantis e curtir um pouco esse tempo, umas horinhas de aproveitar um bom restaurante ou uma saída, pode ser uma oportunidade de saber quantos hotéis têm esses serviços para, em algum momento, essa família poder curtir. Uma vez mais, sabemos a situação de agora, mas tenham em conta quando voltemos à normalidade, ok? Sobre os hotéis, aqui tem hotéis com belos campos de golfe, como esse Rose and Shingle Creek. Temos esse último hotel da Universal que foi inaugurado no ano passado. Lembrar que a Disney também inaugurou também a extensão do Coronado Springs, por isso que temos tantos hotéis, temos essa expansão de hotéis na cidade. Outra imagem de um hotel como o Ritz-Carlton e esse hotel do Walt Disney World Swan and Dolphin. Só quero mostrar sobre esse hotel, que é um dos hotéis que não fazem parte dos hotéis da Disney, mas está no complexo da Disney, na área de Lake Buena Vista.
esse barco que vocês veem tem esse passeio de barco que te leva para Epcot ou para Disney Hollywood Studios. E sim, preferi utilizar a palavra passeio, porque para mim, em vez de considerar como um transporte, considero ele mais como um passeio. Outros podem até caminhar para esses dois parques que mencionei. A distância é um pouco longe, mas tem essa opção. E esses hotéis que estão na área de Laguna Vista, muitos deles têm os benefícios que a própria Disney oferece para seus hotéis. Uma vez mais, estamos falando que em condições de agora que estamos todo mundo vivendo, várias coisas com certeza devem ter sido modificadas. Consultem com o operador para os detalhes ou com os parques diretamente. Sobre a novidade, já estamos chegando no final. Queria mostrar alguma coisa para vocês, que era uma novidade, mas não como uma novidade, isso que temos de novo aí na cidade. Queríamos mostrar uma novidade que fosse mais para vocês, para primeiro ter mais informações, ter a oportunidade de, já que estão no conforto da sua casa aprendendo, por que não ter uma imersão completa sobre o destino, assim viajar até agora, ou até poder passar essas informações para seus clientes para manter eles ativos no pensamento das viagens, como por exemplo esse Virtual Tour. Então, se vocês entrarem no nosso site do Visit Orlando, tem a seção de novidades. Na seção de novidades tem tour virtuais. E aí, por exemplo, vocês podem apertar Walt Disney World, Disney Area, Legoland, SeaWorld, até mais, tem uma área que se chama Restaurant Row, a rua de restaurantes. Recomendo que vocês apertem os botões, porque aí vocês vão ter uma imersão mais completa. Como vocês sabem, a internet, quando a gente faz esse tipo de webinar, pode falhar. Então, não podia mostrar a experiência completa do tour virtual para não deteriorar essa experiência de hoje, mas recomendo de vocês entrarem no nosso site, navegar e até mais, se eu tivesse agora com o mouse na internet, estaria dando volta a 360 graus. Vejam, naveguem, até mais, se estão em casa, recomendo até chamem a família, porque até eles vão se divertir. Tem áreas que vocês pensam que virtualmente estão caminhando. E se vocês veem esse desenho embaixo, parece que vocês podem ter até a experiência de tour virtual se tem esses como se diz, essas 3D glasses. Esse parque é sobre Gatorland, que tem uma maneira de vocês poderem navegar, ter até a experiência da tirolesa, passando por cima dos jacarés. Como quero viajar para a propriedade de Walt Disney, aperto no Magic Kingdom, te leva para o Magic Kingdom e te leva no Main Street. Se vocês veem no botãozinho Fantasyland, apertarem Fantasyland, te leva para Fantasyland ter mais experiências. Se navegassem com o seu mouse, teria outros botãozinhos e poderiam ver mais a respeito desse parque. E da mesma maneira que estou falando do Magic da Disney, o mesmo com o Universal. E se eu estivesse falando da Universal, se apertar Universal Studios, te leva para aquele arco, a entrada principal, e virtualmente vocês estariam caminhando. Até mais, quando estiverem caminhando virtualmente, fiquem mexendo com o mouse. À medida que o barco está andando, vocês estão caminhando no parque, vocês vão poder ver as laterais. Ou, da mesma maneira, de subir numa montanha-russa do SeaWorld, que amei com uma delas, e vocês teriam essa impressão de virtualmente estar nessa montanha-russa, além de várias outras experiências que oferece a região. Ou seja, pode ver a área do Florida Mall, a área do aeroporto. E essa imagem é uma das imagens do Winter Park, que recomendo uma vez mais, entre no nosso site, fiquem navegando, é super legal. Até mais. Eu já até nem falo como uma parte profissional, falo como uma parte de diversão para aqueles que gostam da cidade, que já tiveram a oportunidade de viajar, que talvez não conheceram algumas áreas, ou aqueles ainda que não tiveram a oportunidade e é uma melhor imersão antes de poder estar na cidade. Mapas de Orlando, se vocês entrarem no site, aí vocês podem entrar nesse site e ver os mapas que vocês podem fazer, o download.
Vejo uma mão aí levantada da Natália Cantarelli, como alguns que eu também vi levantar a mão. Infelizmente, não temos a parte do chat. Sentimos muito. Depois, quando tivermos o relatório de todos os participantes, vamos enviar as informações que a gente estava conversando. Mas, antes de terminar, quero fazer algo adicional para ver se eu posso habilitar as pessoas que levantam a mão, pelo menos que vocês façam as perguntas oralmente, e se der para funcionar, tá perfeito. Opa, já estou vendo cheio de mão levantada. Vamos fazer uma coisa, vamos esperar receber a lista. Fábio, vamos enviar para vocês um e-mail de agradecimento com todos os pontos. Sintam-se à vontade de fazer perguntas. E quando a gente responder, vamos reunir todas as perguntas e enviar, para não ter múltiplas, para que vocês não recebam tantos e-mails. Então, sinta-se à vontade de depois enviarem suas perguntas quando receberem as informações que Fábio e eu enviaremos, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado e eu passo agora o bastão para o Fábio. Bom, infelizmente hoje o sistema não ajudou a gente, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente consiga voltar 100%, né? Bem tranquilo. Patrick, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, ao Visit Orlando, pela oportunidade de passar mais conhecimento para a gente ficar mais preparado para a retomada que em breve vai acontecer do turismo. Realmente, esse momento agora é um momento de adquirir mais conhecimento, ganhar mais confiança, entender melhor o destino para poder vender melhor, né? E com isso a gente consiga a satisfação do nosso cliente. E com isso agregar também mais valor, né, nas nossas viagens. Queria agradecer também ao pessoal, às empresas que ajudaram a divulgar o evento, a Suncoast, a Assistcard, a SG Rentals, a Mundial Vistos, e a UNAV e a BAV de Belo Horizonte. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Sem vocês seria difícil a gente conseguir realizar esse evento. E realmente, Patrick, muito obrigado mesmo pela atenção. Aos participantes que estão presentes desde o começo aqui com a gente, entendeu? A intenção é essa, nesse momento, é realmente de união. É um ajudar o outro para a gente superar o momento e na retomada que vai vir logo adiante. Patrick, muito obrigado novamente. Agradeço, obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês que nos apoiaram e obrigado vocês, os agentes de viagem, que são realmente super importantes para o nosso sucesso. Abraço a todos e se cuidem. Até mais, pessoal. Saúde e felicidade aí para todo mundo.